Como que pode uma população onde grande parte dela é cristã, essa população que tem a mente de Cristo, a gente tem índices tão altos de analfabetismo funcional? Como que isso afeta a igreja diretamente? Aí eu falo para vocês como pastor, como alguém que ensina, que prega a palavra. Gente, eu observo num contexto geral que é muito comum ver cristãos que às vezes não têm também a capacidade de entender a Bíblia. Então bora lá, fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje não tô no meu cenário habitual, tô aqui na igreja e eu vou gravar daqui mesmo, eu só liguei essa câmera e eu quero gravar falando sobre um tema que eu acho muito importante. Hoje também não tem cafezinho, infelizmente, não tem cafezinho também. Alguns já sabem, eu tô fazendo um jejum aí prolongado e café e jejum prolongado não combinam, né? Dá um probleminha aí no estômago, então não é muito legal estar tomando café. Pensei ainda em trazer um chimarrão, mas também não deu muito certo. Mas é isso aí, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Vou falar hoje sobre um tema que é muito importante, muito pertinente, então fica até o final aí e bora lá. Então, existe uma pesquisa que eu vi recentemente que diz que em 2024, se eu não me engano, 84% dos brasileiros não compraram nenhum livro. Ninguém comprou livro praticamente em 2024. E existe uma outra pesquisa que também diz que os brasileiros quase não leem, né? Você tem aí uma média, se eu não me engano, de 1, 2 ou 1,5 livros lidos por ano pelos brasileiros, enquanto, por exemplo, países como os Estados Unidos vai ter uma média de 5 livros lidos por ano, países como Japão ou Coreia do Sul vai ter, em média, 7 livros lidos por ano. Você vai ter números muito altos em países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, de livros lidos por ano. De fato, a falta da leitura, a falta da disponibilidade para crescer intelectualmente e estudar, está gerando uma população que aí leva a outra pesquisa, que é 30% dos brasileiros hoje são considerados analfabetos funcionais. E o que é o analfabetismo funcional? Uma pessoa que ela não tem a capacidade de interpretar um texto. Então, quando você está na internet hoje em dia, por exemplo, você lê comentários às vezes de posts, cara, você percebe que essa estatística ela está só aumentando, porque realmente às vezes você fala uma coisa e é entendido de outra forma. Há uma incapacidade muito grande de se entender às vezes assuntos simples, textos comuns, e por isso que você tem também aqui entre nós, né, uma farra dos políticos no Brasil, porque é muito fácil enganar e mentir e as pessoas acreditarem. A certa parte da população acaba acreditando. Por quê? Porque isso é reflexo de uma incapacidade intelectual, às vezes, de interpretar um texto ou uma fala, de fato. E o que isso tem a ver com a teologia? O que isso tem a ver com o cristianismo? Porque eu não sou sociólogo, eu não estou aqui tentando fazer análise social e nem política, mas teológica. O que isso tem a ver com a igreja? E qual que é o centro do meu vídeo aqui, que é para, de fato, eu te trazer algum alerta, provocar alguma mudança, alguma coisa aí no teu coração. O que tem a ver isso com a teologia, no final das contas? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, certo? Então, se você tem a mente de Cristo, aí eu paro para pensar, como que pode uma população onde grande parte dela é cristã, essa população que tem a mente de Cristo, a gente tem índices tão altos de analfabetismo funcional? Como que isso afeta a igreja diretamente? Aí eu falo para vocês como pastor, como alguém que ensina, que prega a palavra. Gente, eu observo num contexto geral que é muito comum ver cristãos que às vezes não têm também a capacidade de entender a Bíblia. E por muitos motivos. Primeiro deles, preguiça, falta de leitura mesmo. Segundo, falta de interesse para buscar o conhecimento e o aprendizado. E terceiro, leitura de livros. Cristãos normalmente têm dificuldade de ler a Bíblia e de ler livros. Se eu estiver falando alguma mentira, me fale aí nos comentários. Mas eu, pelo amor de Deus, eu não acho que é só eu que tenho essa percepção de que cristãos têm dificuldade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, e aí você vai mais além. Tem dificuldade de leitura de qualquer outro livro, de qualquer outra coisa, e isso vai nos afetando intelectualmente. Porque se eu não leio, se eu não sou um estudioso por natureza, porque, deixa eu abrir mais outro parênteses aqui, teologia não é uma coisa para pastor, teologia é coisa para crente, é coisa para cristão. Então, se você está negligenciando teu estudo de teologia, e eu não estou falando de faculdade, sabe? Não é qualquer pessoa que vai fazer uma faculdade de teologia, eu estou falando de estudar teologia, como teologia eu sou de Deus. Estudar teologia é estudar a palavra, é estudar a Bíblia, é ler bons livros, é ler comentários, é você se dedicar
no estudo para que você cresça intelectualmente. Então, se nós não estamos fazendo isso, é claro que nós vamos regredir. É claro que vai haver uma regressão considerável no nosso nível intelectual e no nosso nível como cristão. Então, o que eu quero provocar aqui com você? Cara, se nós seguimos esse livro aqui, a palavra de Deus, Deus escreveu um livro, ele não fez um vídeo no YouTube. Deus não fez um podcast, Deus ele não botou um áudio no Spotify e que você pode acelerar. Não, ele deixou um livro, ele deixou a palavra dele em livro, escrita. Agora, se eu não sou um leitor, como que eu vou ter, cara, uma vida aplicada nisso? Eu vou fazer uma provocação aqui para você. Talvez você seja um cristão antigo, você tenha mais de 5 anos de fé, 10 anos de fé. Eu queria te fazer uma pergunta, você já leu a tua Bíblia inteira? Você tem o costume de ler a tua Bíblia inteira pelo menos uma vez no ano? E isso aqui não é acusação, na verdade eu estou só tentando te provocar uma coisa, um sentimento de que eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso ir além. Então, eu conheço muitos cristãos que têm anos de fé e nunca leram sua Bíblia toda. E tem um conhecimento bíblico, às vezes, preocupante. Então, cara, eu não fiz nem roteiro para esse vídeo aqui, eu só coloquei para gravar aí. E eu comecei a falar porque simplesmente eu acho que é um assunto que a gente precisa trocar ideia de forma franca, de forma clara. Nós precisamos evoluir intelectualmente. Nós precisamos evoluir na crença, no pensamento. A Bíblia diz que nos últimos dias os falsos mestres, os falsos profetas, eles vão pregar uma mensagem e aí a Bíblia usa uma expressão, se possível, para enganar até os eleitos. Talvez não seja possível enganar os eleitos, isso aqui não vou entrar nessa discussão, né? Mas o fato da Bíblia falar, se possível até os eleitos, mostra que a mensagem do falso profeta, do falso mestre nos últimos dias, ela vai ser tão forte, tão pesada, que ela talvez possa enganar até os eleitos. Isso aqui é uma discussão até questão de salvação, né? Então, talvez não, talvez sim, mas o fato da Bíblia mencionar isso me indica que é uma mensagem muito forte. É uma mensagem muito perigosa, a mensagem do anticristo, a mensagem do falso mestre, do falso profeta. Agora me diga, meu amigo, se a igreja ela está se debruçando na falta de intelectualidade, ela está se debruçando na falta de leitura bíblica, se a igreja é imatura biblicamente, se a igreja só está preocupada com o seu bem-estar, com o alcançar coisas nessa vida, se o que mais faz sucesso é a mensagem, a pregação do coach que vai animar as pessoas e não, de fato, ensinar a palavra para elas, se de fato é isso que faz sucesso, onde nós vamos chegar? Como que a igreja vai ser preparada para o fim dos tempos? Como que a igreja vai ser preparada para não cair nas armadilhas e na mensagem falsa do falso mestre e do falso profeta? Então isso é uma questão de permanência, é uma questão de perseverança na palavra. Nós precisamos crescer intelectualmente. Como que eu faço isso? Eu faço isso através, obviamente, da leitura da palavra, do estudo da teologia, do discipulado do Espírito Santo. Isso é a primeira coisa para o cristão. Mas eu faço isso também, cara, através do consumo da leitura. Cara, compre bons livros, leia bons livros. Livros cristãos apenas... Eu gosto de ler a maior parte dos livros cristãos, mas eu te incentivo a ler livros diversos, porque isso vai melhorar a tua intelectualidade, tua capacidade de leitura, tua capacidade de interpretação de texto. Isso vai te tornar um ser humano mais inteligente. É simples assim. E isso vai afetar a forma com que você lida com a Bíblia, com a palavra, a forma que você aplica, que você entende, que você ensina a palavra também. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, mas no final das contas é isso. Cara, nós precisamos crescer intelectualmente. E aí, para eu terminar aqui, a igreja, ela sempre afetou o mundo intelectualmente. As melhores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Então, a igreja, ela tem um papel fundamental na educação da sociedade, na educação do mundo. Você olha, não só no Brasil, mas principalmente na Europa, você tem, por exemplo, uma das maiores faculdades do mundo, né, Harvard, nos Estados Unidos, que foi fundada por cristãos. Então você tem as melhores instituições de ensino do planeta foi fundada por cristãos ao longo da história. Então como que pode uma igreja, né, tão impactante na história da humanidade na questão da educação, ela hoje tem uma relevância muito menor nessa questão. E nós precisamos virar esse jogo, mas nós viramos isso através do nosso comprometimento com a intelectualidade também. Então, cara, cresça. Seja inteligente, tá? Eu não tô querendo ofender ninguém nesse vídeo aqui, mas é um chamado cara, estude teologia, estude mais a tua Bíblia, leia livros, se force a ler. E aí eu deixo aqui até uma confissão.
né? Eu exerço um ministério de ensino, o Senhor me chamou para o ministério do ensino, mas eu nunca na minha vida fui uma pessoa que gosta de ler. E aí eu comecei a ler por disciplina, eu comecei a ler por necessidade ministerial e eu peguei gosto pela leitura. Então existem, é claro que não é toda leitura que eu curto, mas ainda hoje eu tenho que aplicar disciplina. Eu acho que toda pessoa tem que aplicar disciplina em qualquer coisa que ela vá fazer, mas hoje é menos pesaroso para mim. Mas eu lembro, cara, que eu não detestava ler. Eu acho que eu fui ler o meu primeiro livro assim inteiro. Eu li um na escola, obrigado, porque tinha que fazer uma resenha dele. Mas eu fui de fato ler o meu primeiro livro assim. Eu já tinha, acho que uns 20 anos de idade. Foi a primeira vez, 19 anos eu acho que eu tinha. Foi a primeira vez que eu li um livro de fato inteiro, que eu comprei, eu peguei e li esse livro. E dali pra frente já foram muitos, graças a Deus, e comecei a ser muito intenso, né? Nos últimos, sei lá, 8, 9 anos aí da minha vida. Então, muitas vezes, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter disciplina para ler, para crescer intelectualmente. Então, o vídeo é esse. Eu queria deixar esse incentivo para você. Procure ler mais, procure não só ler mais a tua Bíblia, obviamente isso tem que ser diário, mas procure ler bons livros, procure te encher de conhecimento. Cara, o conhecimento ele não te mata, tá? O conhecimento, e principalmente o conhecimento teológico, ele vai muitas vezes te ajudar a permanecer firme, fiel à palavra por causa do conhecimento da palavra. Então aqui eu queria até quebrar uma ideia que a galera diz que a teologia esfria o crente. Ela esfria a gente, é cristão falso, gente falso, porque como que pode? Como que pode? Os discípulos por acaso eram rasos na teologia? Ou eles não estudavam a palavra? Jesus era raso? Paulo era raso na teologia? Então tem muita gente que quer respaldar ser raso no estudo da palavra para dizer que teologia esfria crente. Mas isso é ridículo, é simplesmente ridículo. Então, meus amigos, a teologia ela não esfria o crente. Se o crente que está estudando teologia, ele tem pastor, ele tem mesa que ele se senta. A questão é que tem muita gente aí que quer estudar teologia, mas está fora da mesa. Não tem pastoreio, não tem discipulado. Isso aí já é um problema que é crônico na vida desse crente. Então não tem a ver com a teologia, não é a teologia que está esfriando ele. Então procure estudar, procure ler, procure crescer intelectualmente. Vamos reverter essa estatística na nossa vida, cara, de não ler, de passar o ano inteiro e não ler um livro. Isso não é aceitável para um cristão. Não é aceitável para a sociedade, né? Agora, para o cristão, eu acho que é menos aceitável ainda. Então, a gente deve, de fato, dar atenção para isso, se ligar nisso aí, beleza? Então, espero que você tenha entendido o que eu falei. Não se ofenda com as minhas palavras. Deixa teu comentário, deixa aí o que você acha sobre isso. Deixa um like também nesse vídeo. E é isso aí.